Bom dia, pessoal. Vamos continuar então com a aula 9 ou 8, acho que é aula 8, sobre mudanças, né, meio ambiente e conferências mundiais do clima. Deixa eu compartilhar com vocês. Vamos ver aí se vai aparecer para vocês. Todo mundo vendo os slides? Sim, 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 sim. Seguinte, então, vamos falar de meio ambiente e conferências mundiais do clima. Eu deixei para falar de impactos ambientais quando a gente for falar das regiões do Brasil e das regiões mundiais. Então, a gente vai falar basicamente sobre dois conceitos aqui relacionados ao meio ambiente, relacionados à ecologia, e a gente vai destrinchar um pouquinho todas as conferências mundiais do clima que o vestibular, principalmente o Enem, adora, sempre cai, sempre tem questão ou sobre o protocolo de Kyoto, ou sobre o Acordo de Paris, ou sobre a Conferência de Estocolmo, que a gente vai ver nessa aula. Beleza? Então, essa aula aqui é a última do primeiro bloco do meu cronograma, então a gente viu várias coisinhas, desde transporte, industrialização, meio ambiente, e aí essa é a última. Semana que vem, então, a gente começa a ver as regionais. O que são as regionais? A gente vai ver regional norte, regional nordeste, regional centro-oeste, regional sul, regional sudeste. Isso de Brasil, todas as características dessas regiões. E a gente também vai ver depois as regionais mundiais, né? América do Norte, América Latina, Europa, África, Ásia. A Carolina está entrando. Bom dia, Caroline, tudo bem? Eu estou aqui comentando um pouquinho sobre quais vão ser as nossas próximas aulas. Essa é a última aula do primeiro bloco. A gente vai começar a ver as regiões do Brasil e regiões do mundo. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês me chamem no chat ou podem abrir o microfone e fazer a dúvida e falar a dúvida também, tá bom? Tem vários Lucas aí, porque um eu estou no computador, né, compartilhando o slide, o outro é o próprio slide e o outro eu estou no chat no celular para conseguir acompanhar o que vocês falam no chat. Beleza? Então, vamos lá. A gente tem essas duas vertentes aí da ecologia ou do meio ambiente, né, do debate sobre o meio ambiente. A gente tem esse debate dos preservacionistas e esse debate dos conservacionistas. Os preservacionistas, eles dizem que a natureza, o meio ambiente, ele tem que ser intocável, não pode existir nenhum tipo de contato, nenhum tipo de exploração econômica da natureza, né? Esse pessoal, por exemplo, irá dizer que os parques nacionais não deveriam ter visitação, a não ser, né, os cientistas, os pesquisadores que trabalham com esses parques nacionais ou com essas unidades de conservação. Então, existe esse primeiro debate aí, se o meio ambiente deve ser preservacionista, sem nenhuma ação humana, só mesmo preservando esse meio ambiente, essa natureza. E existe o debate também conservacionista. Já o debate conservacionista, ele vai discutir o uso racional da natureza, o uso racional e o manejo sustentável do meio ambiente. Aqui sim se encaixariam os parques nacionais, as unidades de conservação, áreas de proteção ambiental, mas que são abertas para determinado público para visitação. Por exemplo, o Parque Nacional de Fernando de Noronha, que é aberto, existe uma exploração econômica. Então, esses dois temas aqui são muito importantes, já foi tema de segunda fase de FUVEST, já foi tema de questão de Enem, sobre o discurso preservacionista e sobre o discurso conservacionista. Deu para entender a diferença dos dois? Sim? Sim? Não? Dúvida? Preservacionista aquele que não quer nenhuma ação, nenhum contato econômico, principalmente nenhum manejo econômico da natureza. Os conservacionistas nessa integração entre manejo sustentável e preservação da natureza.
fiquei um pouco com dúvida no conservacionista. O conservacionista, a Sara perguntou, né? Fiquei um pouco com dúvida no conservacionista. O conservacionista seria o que a gente tem hoje no Brasil, que são os parques nacionais e as unidades de conservação, né? Esses parques nacionais e essas unidades, elas têm um motivo, um interesse de preservação ambiental, por exemplo, Parque Nacional da Serra da Mantiqueira. Ela tem um motivo de preservação ambiental da Serra da Mantiqueira, que é uma mancha da Mata Atlântica, mas ela também deixa com que alguns turistas entrem no parque para fazer trilhas, para ter um contato com esse parque nacional e com essa unidade de conservação. Então, os conservacionistas, eles vão dizer isso, a gente precisa preservar, mas a gente precisa ter um manejo sustentável e também uma exploração econômica sustentável dentro desse parque. Tudo bem? Entendi. É isso. Estamos aqui. Beleza? Passando, então, a gente vai começar a falar das conferências mundiais em relação ao clima. Em 1972, a gente teve a primeira conferência. Ela não foi bem uma conferência, ela foi uma reunião, né? Mas sim, foi o início dessas reuniões mundiais de debate para o clima, onde 113 países participaram, né? Inclusive o Brasil, e ela vai estabelecer alguns princípios de proteção ao meio ambiente. Então, são 26 princípios de proteção ao meio ambiente e 109 recomendações para que os países, né, implementassem nas suas políticas econômicas, nas suas políticas ambientais. Essa organização, ela aconteceu na ONU, né, então ela tinha essas pautas mais abrangentes, né, não saiu nenhum acordo dessa conferência, foi mais um esforço de reunir todos os países e começar a debater sobre o clima, não só sobre o clima, mas também sobre a pobreza. Também foi um debate meio que socioeconômico e um debate ambiental. Além das mudanças climáticas, a gente também teve um debate socioambiental. Tudo bem? Deu para entender essa conferência de Estocolmo de 72? Como é que eu estava no WhatsApp? Desculpa, gente. Estão me chamando. Todo mundo ok com a conferência de Estocolmo? Deu sim, tranquilo. Passando, então, a gente vai ter algumas outras conferências e algumas outras reuniões, e a partir daí também a ONU vai começar a se organizar para ter essas reuniões anualmente, ou pelo menos é, com intervalo de tempo um pouco menor, né? Então, em 79, a gente vai ter a primeira conferência mundial, né, dentro da ONU, de caráter científico, então ela reuniu a comunidade científica para debater, para se investigar os impactos climáticos, né? Então ela foi organizada pela OMM, né, Organização Meteorológica Mundial, dentro da ONU, e reuniu em Genebra, em 79, em Genebra, os especialistas de 53 países e 24 organizações internacionais científicas para debater essa questão dos impactos ambientais. Então, foi debatido agricultura, recursos hídricos, energia, biologia e economia também. Então, lembrando que o debate climático, o debate de mudanças climáticas, de meio ambiente, está sempre junto com o debate econômico. A gente não conseguiu ainda desvencilhar o debate climático com o debate econômico, né? Alguns teóricos mais radicais, não diria mais radicais, mas mais ortodoxos, eles dizem que que as ações de preservação do meio ambiente, elas têm que se desvencilhar completamente do debate econômico. Só assim a gente vai conseguir preservar o mundo de uma maneira mais abrangente, né? Então, todas as intenções de tentar casar a teoria ambiental com a teoria econômica, esses cientistas, esse pessoal mais ortodoxo diz que isso está por fora, que o debate ambiental não pode ser discutido com o debate econômico, porque a economia sempre vai dar um jeito, né, de explorar o meio ambiente e aí as questões dos impactos. Tudo bem? Em 1988, então quase 10 anos depois, a gente teve o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Esse é um órgão dentro da ONU que vai debater as mudanças climáticas. É o painel intergovernamental da ONU que vai chamar as conferências mundiais, que vai chamar as reuniões
mundiais de clima. Tá? Então, em 88, a ONU cria esse órgão dentro do seu organismo, né, dentro do seu, das suas diretorias, para debater mudanças climáticas. Né? Ela é chamada de IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Então, em 88, a ONU cria esse painel para debate de questões climáticas dentro da sua estrutura. Tranquilo? E aí, 2 anos depois, em 1990, a gente tem a segunda Conferência Mundial do Clima, também organizada pela Organização Meteorológica Mundial, também vai reunir outros tantos cientistas, e aqui eles vão começar a atualizar as tomadas de decisão, né, daquela primeira de 79, então eles vão começar a discutir o que mudou, o que não mudou, o que foi atingido, o que não foi atingido daquela reunião de 79, e eles aqui em 90 vão implementar, né, vão escrever um tratado não, mas tipo uma carta, né, um documento de recomendações também para os países adotarem medidas contra o aquecimento global. Aqui já na década de 90 a gente já tem um debate bem grande sobre aquecimento global, sobre efeito estufa, que a gente vai ver mais intensamente isso nas próximas aulas. A Ana também vai falar um pouco disso com vocês. Então aqui é criado esse documento para que os países tomem medidas ou ações mais rígidas contra o aquecimento global. Beleza? Então aqui a gente viu as primeiras conferências e a criação do painel dentro da ONU para debater as mudanças climáticas. Tranquilo? Passando, a gente vai ter a grande conferência Rio 92 ou ECO 92. Essa reunião é muito importante, uma das principais reuniões que aconteceu, porque ela vai ser a maior reunião que já ocorreu, né, até 1992. Vai reunir muitos países, 172 países participaram da ECO 92, e ela vai ter o objetivo de criar um tratado internacional, né, para que todos os países assinem e tentem fazer com que essas ações para combate ao meio ambiente, para combate ao aquecimento global, sejam eficazes de fato. A ECO 92 ela vai resultar num protocolo de Kyoto, por isso que ela é muito importante. Então, o protocolo de Kyoto ainda não tinha esse nome, mas ele vai começar a ser discutido aqui na ECO 92. Então, é uma conferência dentro da ONU, né, para discussão do meio ambiente e também do desenvolvimento, lá de novo esse debate econômico dentro das questões ambientais. Ela aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em 1992. Então, ela foi esse marco de uma primeira tentativa de um protocolo internacional e que todos os países seguissem. Beleza? Em 94, a gente vai ter a UNFCCC, que é um documento da ONU, ainda não é um tratado de Kyoto, mas é um pré-tratado de Kyoto, né, que vai debater essas questões. Então, são 196 países membros, e eles são divididos nesses 3 blocos. O primeiro bloco, anexo 1, são 43 países industrializados, são os países mais ricos, e eles foram responsabilizados historicamente pela emissão de gases do efeito estufa. Então, esses países estão concentrados principalmente, né, na América do Norte, na Europa, Austrália, o Japão ali também faz parte. São países em que o processo de industrialização ocorreu muito antes, né, antes até do século XX. Né? Então, são países responsabilizados historicamente pela emissão de gases do efeito estufa. O anexo 2 são 24 nações que fazem parte do anexo 1 e que devem auxiliar esses países, né? Então, são principalmente os países da Europa Oriental e a Rússia, né? O antigo bloco comunista, vamos dizer assim, tudo bem? E o anexo 3 são os países em desenvolvimento que não foram responsabilizados pela emissão de gases até o momento, porque eles não tinham, o processo de industrialização deles foi mais tardio, né? Mas eles, assim que eles alcançassem, ou alcançar esse status de país desenvolvido, eles teriam que se anexar aos países do anexo 1 também, porque aí sim eles seriam responsabilizados pela emissão de gases de efeito estufa. Olha que interessante esse debate. Os países mais ricos responsabilizados historicamente pela emissão de gases, porque eles se desenvolveram e eles tiveram muito mais anos de desenvolvimento. Por exemplo, a Revolução Industrial que aconteceu
lá no final do século XVII, início do século XVIII, na Inglaterra, né? Então, a Inglaterra está desde o século XVIII, começo do século XVIII, até hoje poluindo, né? Então, a Inglaterra ela vai ter uma responsabilização maior do que o Brasil, por exemplo, em que o processo de industrialização começou na década de 30 para valer. Né? Então, a Inglaterra tem 3 séculos aí de emissão de gases, enquanto o Brasil tem um século, quase um século, nem um século ainda, né, direito. Começou em 30, a gente está em 2020. Então, por isso que os países mais ricos em desenvolvimento têm uma responsabilização histórica maior do que os países em desenvolvimento. Deu para entender isso? Essa diferença? Sim, sim. Tranquilo. Né? Aqui também vai ser criado as COPs, né? As COPs são os nomes que dão as reuniões, né? Então tem a COP 1, COP 2, COP 21, COP 23, são todos esses acordos, esses documentos escritos nessas reuniões. Beleza? Em 97, então, a gente vai ter a criação do Protocolo de Quioto. Então vamos lá, a discussão no Protocolo de Quioto começa lá em 92, na Rio 92. Em 96, 94, a gente vai ter essa plataforma de elaboração dos acordos criados pela ONU, né, dos anexos 1, 2 e 3, e em 97 o protocolo de Quioto vai ser assinado, vai estar prontinho para todos os países assinarem. Então o protocolo de Quioto foi um grande marco, porque ele vai ser o primeiro acordo vinculativo em que os países têm que se comprometer a emitir menos gases do efeito estufa. Né? Então na verdade, o protocolo de Kyoto ele serviu para o primeiro anexo, para aqueles países mais industriais, mais ricos, mais desenvolvidos. Então, o protocolo de Kyoto ele tinha ações mais rígidas para os 37 países mais industrializados, né? Por 150 anos anteriores de poluição e de emissão de gases do efeito estufa. Os outros países, que não esses países mais ricos e desenvolvidos, eles poderiam sim aderir ao protocolo, mas eles não tinham essa obrigação. A obrigação era dos países mais ricos. Bem, estrutura do protocolo. Então, ele cria um compromisso legal para os países alcançarem metas, inclusive. Se não me engano, tinha uma meta de 25%, de diminuir em 25% a emissão dos gases de efeito estufa até 2010, né? O que não vai ocorrer. Depois a gente vai ver isso. Diminuição da emissão dos gases de efeito estufa apenas para países desenvolvidos. Metas específicas para cada país também, por exemplo, os Estados Unidos e a Inglaterra tinham metas maiores do que a França, do que o Canadá, né? Porque eram os 2 países mais industriais da época. E metas de diminuição eram baseadas na emissão de 90, que é o ano, né, da reunião, pré-reunião Rio 92, Eco 92. Beleza? Então, o protocolo de Kyoto, destinado principalmente aos países mais industrializados, né? Embora os países em desenvolvimento, os países mais pobres também poderiam assinar, mas não tinham a obrigação. A obrigação era dos países mais ricos. Tranquilo? Em 2002, a gente tem a Rio mais 10, ou seja, 10 anos depois da Eco 92, a gente vai ter a reunião Rio mais 10, que não aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em Joanesburgo. Eu não sei porque teve esse nome de Rio mais 10, sendo que aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul, e eles vão criar um documento, né, a Declaração de Joanesburgo, que vai reforçar os princípios declarados anteriormente em 97, anteriormente em 92, na Eco 92. Aqui um parênteses. Essas reuniões recebem muitas críticas, porque muitos teóricos, muitos estudiosos, cientistas também, e não cientistas, eles criticam muito essas reuniões da ONU, porque elas parecem ter um caráter de discussão, mais de discussão, do que de tomada de decisão. Né? Então, vamos lá, 92, começo de um protocolo internacional. Em 94, eles elaboram o IPCC. Em 97, só é assinado o protocolo de Kyoto. Em 2002, eles têm que reforçar os princípios de 92 e do protocolo de Kyoto. Então, assim, é uma questão bem complicada, né? A ONU tenta de todas as formas com que os países assinem, que os países implementem, mas praticamente são poucos os países que estabelecem as metas e que alcançam as metas, né? Eu quase falei aquela frase da Dilma lá de quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta, mas não, eu me controlei. Tudo bem? Então, vai lá, em 2002, a Declaração de Joanesburgo,
justamente para reforçar os princípios do Protocolo de Kyoto. E aqui a gente vai ter uma cúpula mundial de desenvolvimento sustentável, né? E a gente vai ter o boicote dos Estados Unidos nesse momento. Então, os Estados Unidos ele não vai ratificar o Protocolo de Kyoto, né? Então, o presidente George W. Bush, que era o presidente dos Estados Unidos, ele não assinou o Protocolo de Kyoto. E qual é o problema dos Estados Unidos não assinarem um protocolo que estabelecia metas para menor emissão de gases de efeito estufa? É que os Estados Unidos era, na época, o maior poluidor do planeta, o maior emissor de gases de efeito estufa do planeta. A gente vai ver isso se repetir com o Acordo de Paris, já que o Trump também saiu do acordo em 2012. Tá? Então, a partir do momento que o país que mais polui não assina um tratado, todas as intenções são válidas, mas elas, teoricamente, vão por água abaixo, porque a gente não vai ter o país que mais polui dentro do tratado. Beleza? Passando, em 2005, a gente vai ter o protocolo de Kyoto entrando em vigor. Então, a gente tem aí, 192 países que ratificaram, que são 192 países ratificaram. Dá para ver aqui que os Estados Unidos não participa, está em cinzinha, não está nem azul nem roxo, está em cinza, porque os Estados Unidos não ratificou. Desses 192, alguns países tinham metas de redução, que são os países mais industrializados, em azul, né? América do Norte, Canadá, Europa, Rússia, Austrália, Japão, aqui. E a outra parte dos países são os países sem meta, né? Ou seja, são os países mais pobres, mas que não tinham metas de redução. Eles poderiam, sim, reduzir, mas não tinham metas obrigatórias como os países em desenvolvimento. Tudo bem? Então, aqui tá. Os países tinham metas de reduzir 55% das emissões de gases do efeito estufa, o que é muita coisa. Né? Parar de emitir mais da metade dos gases de efeito estufa é uma meta meio impossível mesmo. Por isso que o protocolo de Kyoto não deu certo. Beleza? Aqui a gente tem aí o primeiro período de vigência do protocolo de Kyoto. Né? Então, lembra, o protocolo de Kyoto, assinado em 97. Em 2002, a gente tem que reforçar os princípios. Em 2005, ele entra em vigor, e aí o primeiro ano de vigor vai ser até 2008. Então, em 2008, os países pararam e pensaram, caramba, não estamos alcançando as metas do protocolo de Kyoto, vamos ter que flexibilizar esse acordo, deixar ele um pouco mais fácil para que a gente consiga atender lá na frente as metas. Né? Então, foram criados alguns mecanismos de flexibilização. Um deles, o Joint Implementation. Né? Países do anexo 1, aqueles países mais ricos, eles podem implementar medidas de redução de emissões em outros países do anexo 1, em troca de créditos de carbono. Então, o crédito de carbono aqui vai ser a grande novidade da flexibilização. O que é um crédito de carbono? Basicamente, Estados Unidos, não quero reflorestar, não quero parar de emitir gases do efeito estufa. O que eu faço? Eu vou no Brasil, e aí eu compro do Brasil, ou seja, eu pago para o Brasil, sei lá, 3 bilhões de dólares, e aí o Brasil tem que achar metas, achar ações para que os Estados Unidos não emita mais. Normalmente isso acontece com reflorestamento. Então é basicamente os Estados Unidos pagando para um outro país para que esse país refloreste no lugar dele. Isso é um crédito de carbono, o que é muito louco. E eu nem sei como que isso aconteceu, pensando economicamente, pensando no meio ambiente, na verdade, isso não faz sentido nenhum. Eu emito gases, mas eu pago para um outro país para ele tentar diminuir a emissão dos meus gases reflorestando. Isso é muito louco. O Brasil é um dos países que mais vende créditos de carbono no mundo. Por isso que, ano passado, a questão das florestas da Amazônia, das queimadas na Amazônia, toda aquele bafafá com o governo federal e os outros países, com a França, tomou um grande espaço na mídia, não só no Brasil, mas internacional, porque o Brasil é um dos maiores emissores de créditos de carbono. O Brasil recebe muito dinheiro de outros países daquele anexo 1, mais desenvolvidos, como França, como Noruega, né, para reflorestar.
E isso é um crédito de carbono. Tudo bem? Deu para entender crédito de carbono? Sim, sim, sim. Então, um segundo mecanismo, então, mecanismo de desenvolvimento sustentável. Aqueles países mais ricos, eles podem implementar projetos de desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento, em trocas de créditos, que eu acabei de falar. E o comércio de emissões permite que países que ultrapassarem suas metas de redução vendam seus créditos de carbono para os países que ainda não alcançarem a meta. Então, basicamente, eu, Brasil, alcancei minha meta e eu já passei a minha meta de redução. Então, esse excedente que eu já passei, eu posso vender esse excedente, esse excedente para um país que não tem alcançado a meta. De novo, é muito louco isso. Né? Eu não entendo como isso passou na comunidade científica, como esse discurso de economia e de venda de impactos ambientais, venda de redução de impactos ambientais, passou na reunião. Tranquilo? Então, basicamente, a inovação aqui em 2008 é o crédito de carbono. Tranquilo? Em 2009, a gente vai ter a Declaração de Copenhague, né? E ela vai ser uma alternativa, porque aqui em 2009 eles já vão olhar, caramba, não deu certo em 92, não deu certo em 97, em 2002, 2008, a gente tentou flexibilizar, não deu certo, já em 2009 eles já olharam para isso e falaram, caramba, precisamos mudar muita coisa, porque a gente não está conseguindo alcançar, mesmo com a flexibilização, mesmo com o crédito de carbono. O crédito de carbono, na verdade, ele criou um grande mercado ambiental, né? Os países começaram a ganhar muito dinheiro com a questão do clima, com a questão do meio ambiente, com a questão dos gases de efeito estufa. Então, a Declaração de Copenhague, 141 países tomaram nota, inclusive aqui nos Estados Unidos, né? Só que ela não foi aprovada por causa, né, dos outros países teriam que ratificar, então todos os países teriam que ratificar, ela não foi aprovada. Era uma tentativa para envolver os países na redução das metas, principalmente os países industrializados, né, mas não houve consenso, então ela não entrou em vigor em 2009. Em 2011, a gente vai ter a plataforma de Durban, né, na Irlanda do Norte. Ela vai propor a criação de um novo tratado internacional, né, como sucessor do Protocolo de Kyoto. Então, aqui em 2011, basicamente os países falaram, não deu certo o Protocolo de Kyoto, precisamos pensar em outras ações, mas o que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer um outro protocolo internacional, né, o que também não faz sentido nenhum. A gente já tinha feito um com adesão de vários países, tirando os Estados Unidos, mas a gente agora vai insistir em outro protocolo com metas menos rígidas para tentar fazer com que as metas sejam alcançadas. Então, né, aqui já é o segundo período de vigência do protocolo de Kyoto. Então, com o fim dessa proximidade do protocolo, eles começam a discutir um novo acordo, um novo protocolo internacional para diminuir as emissões de gases. O Canadá vai se retirar do protocolo de Kyoto por considerar que a ausência de controle das emissões dos Estados Unidos e da China torna o acordo ineficiente. Aquele discurso, se o principal país poluidor saiu do protocolo, por que os outros países vão se matar para tentar diminuir a emissão? A gente sabe por que esses países têm que parar de emitir, mas é meio que um esforço inútil, né? O principal país não está no acordo, então para que eu estou aqui me esforçando, sendo que o principal está poluindo toneladas e toneladas de gases? Em 2012, a gente vai ter a emenda de Doha, com 84 países. Vejam que os países vão diminuindo, né? Eram 192, 141 em 2009, agora só 84 países ratificam, né, essa questão de ter um novo acordo. O Brasil não assinou a emenda de Doha para ratificar um novo protocolo, um novo acordo, né? Então essa emenda de Doha vai propor um segundo período, né, para o protocolo que não vai ser aprovado porque pouquíssimos países, né, não assinaram esse período de vigência maior do protocolo de Kyoto. Beleza? E aí a gente vai chegar aqui, né? Porque a emenda de Doha não passou? Então, a emenda de Doha precisa ser ratificada por 3/4 dos membros do protocolo. O protocolo tem 192 membros, portanto, eram necessárias 144 ratificações e apenas 84 países ratificaram. Tudo bem? Então, aqui acaba o fim, aqui temos o fim, o falecimento do protocolo de Kyoto em 2012, com a emenda de Doha, que não foi aprovada. Tá? E aí, em 2015, a gente vai ter o sucessor do protocolo de Kyoto,
que é o Acordo de Paris, né? Então, o Acordo de Paris ele vem com essa tentativa de ser um novo protocolo internacional para que os países consigam atingir as suas metas. Ao contrário do protocolo de Kyoto, ele não vai ter metas obrigatórias, né? Então, assim, antes todo mundo tinha a meta de reduzir 55% das emissões dos gases. Agora não vai ter uma meta obrigatória, vai ter uma recomendação e os países que vão se organizar para tentar diminuir o quanto eles puderem ou o quanto eles quiserem. Então, a gente tem alguns objetivos, não metas obrigatórias. Objetivo 1, conter o aumento da temperatura global em 2 graus Celsius em relação ao período pré-industrial, ou seja, vamos dizer, pré-século XVIII, com esforços para conter em 1,5. Então, um objetivo é conter em 2 graus o aumento da temperatura, se não for possível 2 graus, pelo menos conter 1,5 grau, né? Isso vai envolver todos os países, aqui não vai ser só os países ricos, mas todos os países ricos, pobres, desenvolvidos em desenvolvimento, né? E os países menos industrializados, os países industrializados vão ter que apoiar os países menos industrializados, né? Então ele vai definir algumas metas e compromissos voluntários. É muito louco isso, né? Ele vai definir metas e compromissos voluntários, porque cada país aqui vai parar de emitir o quanto ele puder, o quanto ele quiser. E ele vai acompanhar esse progresso, né, regularmente nos países e suas metas. A gente tem um grande problema do protocolo do Acordo de Paris, que os Estados Unidos, de novo, vai deixar o acordo, né? Em 2016, o Obama surpreende todo mundo, o presidente Barack Obama surpreende todo mundo e ratifica o acordo, mas 2016 foi o último ano da presidência do Barack Obama. Em 2017, uma das primeiras ações do Trump foi sair do Acordo de Paris, e aí a gente tem toda aquela história acontecendo de novo, o principal país poluidor não ratificando um acordo internacional do clima. Então a gente tem aí 169 países que ratificaram, tirando os Estados Unidos. Nesse caso ali a Rússia também não assinou. A gente tem a Venezuela aqui, né? A Venezuela não, a Colômbia aqui não assinou. Alguns países da África não assinaram, porque, né, basicamente eles viram o que ia acontecer, e é mais ou menos o que está acontecendo com o Acordo de Paris, se repetindo, tipo, virou um protocolo de Kyoto 2, sabe? Os países, mesmo sem metas pré-definidas, não estão atingindo as suas metas de menor emissão de gases, né? Então, a meta de ratificação, ela foi alcançada e entrou em vigor 30 dias após o acordo, mas a gente tem a retirada dos Estados Unidos, né? E 55 países, né, correspondem juntos, né? Ela foi assinada, os outros países que ficaram, que são 55, ou uma parte deles, juntos eles são responsáveis por 55% da emissão mundial de gás de efeito estufa. Então, os outros países que ficaram de fora, como os Estados Unidos, como a Rússia, são responsáveis pelos outros 45, que é quase metade. Então, aí uma grande incoerência, um grande problema do Acordo de Paris, né? O Brasil, com a eleição do Bolsonaro no ano passado, o Bolsonaro também estava com um discurso aí de sair do acordo. Ele só não saiu porque a pressão foi muito forte dos países europeus, principalmente por causa dos créditos de carbono, né? Inclusive a França até meio que pressionou o Brasil, falando que se saísse o acordo com o Mercosul não ia passar. A gente vai falar de Mercosul mais para frente, tá bom? E é isso, pessoal. Aqui a gente tem a fonte de onde eu peguei todos esses gráficos, que é o site do Nexo, né, Nexo Jornal. É um site sensacional e tem todas essas imagens são deles. Eles têm tudo explicadinho de todas as conferências. Beleza? Alguma dúvida? Sim? Não? Não? Sim? Não? Tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Não temos dúvidas, ficou bem claro. Muito obrigado. Se não temos dúvidas, então, como eu disse, está gravando. Assim que processar, eu disponibilizo lá no Google Drive e mando o link lá no grupo para vocês. Beleza, pessoal? Exercícios também estão lá no Classroom. Façam os exercícios. Se tiverem alguma dúvida de algum exercício, podem me mandar no WhatsApp que eu respondo. Eu mandei para o plantonista, mas eu também estou disponível para tirar as dúvidas de exercícios. Tranquilo? Muito obrigado. A gente se vê sexta-feira de novo para outra aula. Tchau, gente!